Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem de 4.000 anos para desvendar a história de uma das invenções mais importantes da humanidade, mas que a gente quase nunca para pensar nela: o alfabeto. E essa história toda começa, acredite se quiser, com uma pergunta bem inusitada. Como é que um problema administrativo, quase burocrático, lá do Antigo Egito, conseguiu dar origem a cada livro, cada poema, cada artigo científico e, literalmente, a todas as bibliotecas do mundo ocidental? Pois é, a história é fascinante. Vamos nessa. Então vamos voltar no tempo, lá para 2000 a.C. O Egito era a grande superpotência da época, mas eles tinham um problemão de comunicação. Como é que eles iam dar ordens para uma mão de obra estrangeira de escravos que não entendia a sua escrita super complexa? E que escrita, hein? Os hieróglifos eram chamados de a escrita dos deuses. Eram lindos, sofisticados, mas quase impossíveis de aprender. Eram mais de 1.000 símbolos, e cada um representava uma ideia ou uma palavra inteira. Para dominar isso levava uma vida. Era coisa para uma elite, uma pequena casta de escribas. E é aí que vem a grande sacada. A solução para o problema do faraó foi de uma simplicidade genial. Uma grande simplificação que, sem exagero, mudou o rumo da história para sempre. A mudança de mentalidade aqui é tudo. Pensa bem. Em vez de criar um símbolo para cada ideia, tipo casa, sol, homem, a proposta foi outra. E se a gente usasse um símbolo para cada som da fala? Essa foi a virada de chave. De repente, não era mais preciso decorar milhares de conceitos, só alguns sons fundamentais. E o resultado disso? O número de símbolos que alguém precisava aprender caiu de mais de 1.000 para cerca de 30. 30 é uma redução absurda, né? De um sistema gigantesco para algo que, metaforicamente, cabia na palma da mão. E a consequência disso foi gigantesca: a democratização da escrita. De repente, o conhecimento não era mais um segredo guardado a 7 chaves. Qualquer um, fosse um comerciante, um soldado ou até uma criança, podia aprender a ler e escrever em questão de semanas, não mais numa vida inteira. E como toda boa ideia, essa não ficou parada. Ela pegou carona com trabalhadores, com mercadores e começou a se espalhar, saindo do Egito numa jornada incrível pelo mundo antigo. Vamos acompanhar essa viagem. A ideia nasce no Egito, por volta de 2000 a.C. Aí, uns 800 anos depois, os fenícios, que eram os mestres da navegação, levam essa ideia para todo o canto do Mediterrâneo. Depois vêm os gregos e dão uma bela melhorada. E por fim os romanos, que organizam a casa e espalham para o mundo que eles conheciam. A versão dos fenícios era o que a gente chama de Abjad. O que é isso? Basicamente, um alfabeto só com consoantes. Quem estava lendo precisava meio que adivinhar as vogais pelo contexto. Funcionava, mas às vezes podia dar uma confusão, né? É aqui que os gregos brilham. Eles pegaram o sistema fenício e tiveram uma sacada genial. E se a gente criasse símbolos para as vogais também? Parece simples, mas isso trouxe uma clareza, uma precisão para a escrita que nunca tinha sido vista antes. Aí chegam os romanos. Eles pegam o alfabeto grego, dão uma adaptada para o latim e pronto, nasce o alfabeto latino. Esse mesmo, a base do que a gente usa até hoje. E conforme o Império Romano se expandia, o alfabeto ia junto. E o mais impressionante é o que vem depois. O Império Romano desmoronou, mas o alfabeto ficou. Ele sobreviveu, guardado em mosteiros, nas primeiras universidades. Ele sobreviveu à própria civilização que o espalhou pelo mundo. Mas a história tem uma ironia fascinante. Enquanto o filho, o alfabeto, conquistava o mundo, o pai, os hieróglifos egípcios, foi completamente esquecido. Por mais de 1.000 anos, ninguém mais fazia ideia do que aqueles desenhos significavam. Os hieróglifos viraram um mistério total, rabiscos indecifráveis numa parede. Até que em 1799, a sorte muda. Soldados de Napoleão encontram a famosa Pedra de Roseta. A pedra tinha o mesmo texto em 3 escritas, e uma delas era o grego, que serviu como chave. Mas ainda levou tempo. Foi só em 1822 que um gênio chamado Jean-François Champollion finalmente quebrou o código, e os hieróglifos voltaram a falar. E essa longa história toda nos traz para os dias de hoje, e para o poder inacreditável que existe num punhado de letras. No nosso caso, 26 letrinhas. Parem para pensar um segundo. Com só esses poucos símbolos, é possível construir a Odisseia, a Bíblia, os Lusíadas, a teoria da relatividade de Einstein.
Toda a imensa, a complexa produção da literatura e da ciência ocidental é tecida a partir dessas mesmas poucas peças. Por isso a gente pode dizer que o alfabeto não é só uma ferramenta de comunicação, ele é, na verdade, a infraestrutura invisível da nossa civilização. É o sistema operacional sobre o qual a gente roda quase todo o conhecimento. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Se uma invenção que pegou algo super complexo e tornou simples mudou o mundo de forma tão radical, qual será a próxima grande simplificação? O que virá depois para transformar de novo a maneira como a gente se comunica e compartilha ideias?